independência, a bandeira americana. O namoro entre Donald Trump e Jair Bolsonaro já é antigo. Começou antes mesmo da posse, agora já é casamento, com direito à inédita indicação de Eduardo, filho do presidente, para a Embaixada Brasileira em Washington. Essa relação cada vez mais estreita fez a Casa Branca agir. Na noite de quarta-feira, oficializou a designação do Brasil como um aliado preferencial extra-OTAN e, em paralelo, sinalizou o início das tratativas para um acordo comercial Brasil-Estados Unidos ou Estados Unidos-Mercosul. Mas, afinal, é bom ou ruim esse casamento entre Bolsonaro e os Estados Unidos de Trump? Temos muita coisa em comum. Vamos ao ponto hoje com a nossa política externa. Eu sou Carolina Moranto, aqui com Roberto Maltic, e direto de Nova York, o colunista do Globo, Guga Chakra, estreia com a gente aqui no Ao Ponto, analisando os prós e contras dessa relação. A Cláudia Antunes, editora de Mundo, também entra na conversa e atualiza em que pé estão nossas negociações com os americanos. O Ao Ponto é o podcast da redação do Globo, está disponível no Spotify, no iTunes, no TuneIn, no Stitcher e no site do jornal. Fique com a gente. Guga, até que ponto tanto essa questão de um aliado preferencial extra-OTAN como esse início de conversas de um acordo comercial são positivas e até que ponto elas de fato têm efeitos de longo prazo para o Brasil? Oi, Roberto. Oi, Carolina. Olha, não é algo negativo o Brasil ter esse status de aliado extra-OTAN. Negativo não é ruim. Agora, é irrelevante. Basta lembrar que a Argentina há 20 anos tem esse status. Ainda no governo Menem, os argentinos receberam o status de aliado extra-OTAN. Não mudou absolutamente nada. Inclusive, nesse período passaram os governos da família Kirchner, com Néstor Kirchner, posteriormente a Cristina Kirchner. Quer dizer, não houve nenhuma alteração na relação dos Estados Unidos com a Argentina. E só para ter uma ideia, também tem esse status de aliado extra-OTAN países como a Jordânia, Bahrein, Filipinas, Tailândia, Marrocos, Paquistão, Afeganistão, Tunísia. Tem também países, economias fortes, como o Japão, como da Coreia do Sul, que até faz um sentido geopolítico maior em relação aos Estados Unidos, afinal tem a questão da Coreia do Norte. E, claro, Israel também é um aliado extra-OTAN, visto que é um grande aliado americano no Oriente Médio. Mas, no fundo, esse status por si só não quer dizer nada. Lembrando, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é basicamente uma aliança militar e de colaboração em termos de defesa, né? Olha, primeiro tem que frisar, o nome extra-OTAN não significa que tenha ligação com a OTAN. É um aliado americano que não é integrante da OTAN, visto que todos os integrantes da OTAN naturalmente são aliados americanos. A OTAN é uma aliança que foi formada para se contrapor inicialmente à União Soviética, hoje também se contrapõe de uma certa forma ao Irã, mas é uma coisa muito focada na Europa. Houve uma extensão para países ali da cortina de ferro e posteriormente para alguns países da ex-União Soviética. A forma como os Estados Unidos hoje encaram a América do Sul, houve alguns avanços, mas ainda assim não é um olhar preferencial. Os Estados Unidos prestam atenção, o governo Trump, claro, se posiciona contra a ditadura do Maduro na Venezuela, isso é muito claro, está em sintonia nesse sentido com o governo brasileiro, mantém uma boa relação o governo Trump com o governo Bolsonaro, com o governo Piñera do Chile também, com o governo Duque da Colômbia, com o próprio Macri, que inclusive é o que o Trump tem uma preferência maior, visto que eles se conhecem há décadas, e o Trump sabe bem quem é o Macri, é uma relação quase de amizade, enquanto a relação do Trump com o Bolsonaro é mais de ídolo para fã. Muito obrigado, presidente Trump, por sua calorosa hospitalidade. É uma honra estar em Washington. Com o Macri é uma relação mais de pessoas que foram do mundo dos negócios, que se conhecem há muito tempo, quase de amizade mesmo. A editora de Mundo do Globo, a jornalista Cláudia Antunes, falou conosco sobre quais demandas eventualmente o Brasil teria como um aliado preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos.
pelo que a gente sabe, essa ideia surgiu como uma oferta americana, como um símbolo da aproximação entre o governo Trump e o governo Bolsonaro. E o Brasil, para conseguir esse status de aliado à Extrotan, teve que fazer algumas concessões justamente na área comercial. O Brasil anunciou, durante a visita do Bolsonaro nos Estados Unidos, que estaria abrindo mão, na Organização Mundial do Comércio, do status de país em desenvolvimento, que dava ao Brasil alguns privilégios comerciais dentro das regras da Organização Mundial do Comércio, que abrange o mundo inteiro. Então, o Brasil trocou uma coisa pela outra. O Brasil tem, em tese, privilégios de acesso à tecnologia militar americana, a alguns tipos de armamentos americanos. Agora, também depende de como o Brasil quer explorar essa aliança. Quer dizer, o Brasil vai comprar essas armas que vão estar disponíveis? O quanto os Estados Unidos vão estar dispostos a compartilhar tecnologia militar, que é uma coisa que os Estados Unidos são muito resistentes a isso, inclusive com seus aliados. Então, depende muito da intenção brasileira de aprofundar a aliança no plano estratégico militar nesse sentido. Agora, Guga, o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, veio ao Brasil essa semana, teve reunião com a equipe econômica e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já fala que começaram as negociações para um acordo comercial. Nos deslocamos, então, para fechar um acordo com a União Europeia e agora os americanos também querem uma conversa a respeito de uma possível integração com a economia brasileira. Qual a chance disso realmente se concretizar? É pequena. Ele está muito otimista, o Paulo Guedes. A gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, os Estados Unidos abandonou o governo Trump um outro acordo de livre comércio, o Tratado do Pacífico, que havia sido negociado pelo governo anterior. Ele desfez o NAFTA para renegociar o NAFTA com o Canadá e o México, embora seja basicamente um acordo similar. Ele precisaria aprovar esse acordo no Congresso, porque a imagem do governo Bolsonaro é terrível entre os democratas. Seria muito complicado conseguir um acordo de comércio nesse sentido. E, para completar, os americanos são concorrentes do Brasil em muitas áreas, especialmente no agronegócio. Não é algo tão simples como quer colocar. É que o governo Bolsonaro gosta de alimentar essa questão, que eles têm boa relação com o Trump, que é presidente dos Estados Unidos. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. E dito isso, tem eleição daqui a 1 ano e meio. Uma negociação comercial dessa seria muito longa. E tirando o Joe Biden, eu não vejo nenhum outro democrata que queira ter uma relação boa com... O Biden não vai querer ter uma relação boa com o Bolsonaro, mas não vai querer ter uma relação ruim. Mas os demais candidatos democratas, caso venham a ser eleitos, eles vão tratar o Brasil como país pária, literalmente pária, buscando isolamento do Brasil em uma série de organismos internacionais. Mas afinal, até que ponto na ponta do lápis já existe alguma negociação em curso de acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos? Quem falou conosco sobre isso foi a editora de Mundo do Globo, Cláudia Antunes. Bom, até agora o que a gente tem são declarações de intenções dos dois lados. Mas, na ponta do lápis, como você diz, um acordo de livre comércio, seja com o Brasil ou com o Mercosul, contraria tudo que tem sido visto até agora sobre a política comercial do Trump, que, na verdade, tem se desviado de todas as regras internacionais de livre comércio, por exemplo, com a guerra tarifária que ele está fazendo agora com a China, com a Europa e outros países, né? A gente também tem que se lembrar que o Brasil é concorrente, na verdade, dos Estados Unidos, principalmente na área agrícola, né? Então, assim, eu acho que o acordo, por enquanto, está nas intenções, não tem nada concreto. E se a gente olhar para as circunstâncias, vai ser um acordo difícil de ser negociado. O Trump tem poder para negociar sozinho o governo um acordo de livre comércio, mas ele também tem que ser aprovado pelo Congresso depois. Guga, como é que repercute aí nos Estados Unidos a iniciativa, a decisão do presidente Bolsonaro de nomear o próprio filho, Eduardo, como embaixador? Olha, o Trump deu uma declaração para Raquel Crahenbull, até da Globo News. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, I think it's a great appointment. No, I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign. Ele demonstrou desconhecimento de que o Eduardo Bolsonaro seria nomeado, mas ficou, naquele momento, ele elogiou o Eduardo Bolsonaro, ele conheceu quando o presidente Bolsonaro visitou Washington, os dois foram à Casa Branca.
Tenho sim, como disse há muito, que muita coisa em comum com o senhor Donald Trump. Não é a mesma relação. O Bolsonaro valoriza muito o contato que ele tem com o Trump. O Trump, ele gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro é trumpista. Claro que pro ego do Trump, saber que tem uma pessoa que goste tanto dele e é presidente de uma economia tão importante quanto o Brasil, de um país tão populoso como o Brasil, pro ego do Trump é muito bom. Mas é o ídolo com o fã. Ele gosta de ter aquele fã. Ele se sente, assim, bem quando ouve o Bolsonaro falando tão bem dele. Agora, dito isso, no geral, vai ser encarado, tirando o Trump ali, a Casa Branca, muitas pessoas no meio diplomático, internacional, mesmo entre autoridades, no Congresso americano, é uma certa piada. O único país que nomeou um filho de um governante para ser embaixador nos Estados Unidos foi a Arábia Saudita, que nomeou Khalid bin Salman, que é filho do rei Salman e irmão do Mohammed bin Salman. O Khalid bin Salman passou por Georgetown, uma das melhores universidades americanas. O Eduardo Bolsonaro, ele tem pouca experiência no exterior, ele fez intercâmbio, mas mesmo hoje o inglês dele é nível intermediário. Se não é um inglês fluente, para longe de ser um inglês que dê para trabalhar num cargo de embaixador em Washington. Caralho, deu branco. Agora, do ponto de vista simbólico, esses movimentos de Donald Trump, da Casa Branca, servem naturalmente de afago ao presidente Bolsonaro, mas também, de alguma forma, elevam o prestígio do Bolsonaro com o seu próprio público, com aquele que desde sempre o apoia. Sem dúvida alguma, porque o público que gosta do Bolsonaro admira também o Trump. O Trump realmente, ele falou bem. O Trump tem sim um carinho. Como eu disse, ele gosta de saber que o Bolsonaro o elogia tanto, o idolatra tanto, é algo que ele gosta. E o Bolsonaro, claro, que é bom receber o elogio do presidente dos Estados Unidos. Nesse ponto, é muito bom para o Bolsonaro. Isso tudo para dizer, a questão do status de aliado ex-OTAN, embora seja relevante no sentido prático, no sentido simbólico, foi o primeiro país que o Trump nomeou como aliado extra-OTAN. Do governo Trump, só o Brasil foi nomeado. Citei todos aqueles lá que foram nomeados grande parte pelo Bush filho, alguns pelo Clinton, como o caso da Argentina, e no caso do Bush pai, ele era mais sério, ele nomeou literalmente os países que eram geopoliticamente fundamentais, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Israel, que aí não tem o que discutir. E essa vaidade, na verdade, o Lula também teve, quando o Obama chamou ele de o cara. Vaidade todo mundo tem. Todo mundo tem, o Lula também usou bastante essa questão, embora o Obama também não desse muita bola pro Lula, né? Meio que valorizam demais. Quem dava bola pro Lula e gostava do Lula era o Bush. Isso assim, o Obama sabia ali, tinha o Lula, mas, por exemplo, quando o Lula e o Erdogan fizeram um acordo com o Ahmadinejad do Irã, o Obama, na hora, não aceitou, criticou. O Obama também, daí já era o governo Dilma, anunciou os bombardeios contra a Líbia em território brasileiro, humilhando de uma certa forma o Brasil, que era contrário a esses bombardeios, e acabou anulando toda viagem que ele fazia pelo Brasil. Mas o Bush tinha uma boa relação de muito respeito com o Lula, os dois se gostavam muito. Eu pessoalmente liguei 2 vezes ao presidente Bush para falar: ô Bush, o problema é o seguinte, meu filho, nós ficamos 26 anos sem crescer, agora que a gente está crescendo vocês vêm atrapalhar, pô. E quem teve relação de amizade mesmo, e ainda são pessoas relativamente próximas, era o Clinton com o Fernando Henrique Cardoso. O Obama, o Lula e o Bush com uma boa relação, Lula e Obama mais ou menos, Obama e Dilma ruim, especialmente depois do anúncio da espionagem da National Security Agency sobre a Dilma, e o Temer e o Trump, o Temer e o Obama, não existiu nenhuma relação. Agora, para encerrar nossa conversa, fala um pouquinho do bastidor do seu trabalho, como é que funciona esse trabalho, como é que é essa dinâmica? Olha, até eu vou contar mais ou menos um dia, que nem hoje é um dia assim que dá para explicar mais ou menos. De manhã eu aproveito para ler e escrever bastante, então até escrevi um texto para o Globo, leio bastante também, estou escrevendo um livro sobre a guerra da Síria, aí eu nado, aí almoço, em geral marco almoço com pessoas ligadas ao trabalho. Hoje eu almocei, por exemplo, com o Roberto Simon, que é um amigo meu do Council of the Americas, e com o Carlos Sainz, que é um amigo mexicano que acompanha bastante a política do México, para conversar sobre a questão do Paraguai com o Brasil. Daí eu voltei para cá, tem a reunião de pauta do Em Pauta,
estou no podcast com vocês, daí eu tenho que ir para a redação da Globo, tem o Jornal das 6 da Globo, tem o Globo News em Pauta, Jornal das 10 da Globo News e o Jornal da Globo, da TV Globo, e daí termina o dia. Ô, louco, já cansei, assim, Google. Então, mas o dia mas hoje é um dia mais puxado, na verdade. Você viaja muito? Eu viajava muito, que agora, depois que eu virei comentarista, acaba viajando menos, né? Que acaba ficando muito no estúdio. Eu tento todo ano ir para o Oriente Médio, especialmente para o Líbano, para a Turquia. Estive lá agora em abril. Então, eu tento ir para o Oriente Médio todos os anos. Guga, obrigada pela participação. Até mais. Contem comigo e mando um abraço para minha chefe, para minha editora, Cláudia Antunes. Valeu, Guga. Um abraço. Agradecer a alegria das crianças, as borboletas dos meus quintais reais, ou não, a cada folha, a toda raiz, as pedras majestosas e também aquelas pequeninas como eu em Aruanda. E sexta-feira aqui no Ao Ponto é dia do quadro Ponto e Vírgula, em que a gente fala de assuntos mais leves. Hoje falamos sobre a turnê de Maria Bethânia, que se chama Claros Breus e está chegando a São Paulo, depois vem ao Rio de Janeiro, vai passar por Belo Horizonte, Recife, Salvador. A repórter de cultura Maria Fortuna conversou com a Bethânia, conta pra gente agora um pouquinho dessa conversa. Maria, você entrevistou a Bethânia num estúdio pertinho da casa dela, né? Foi num estúdio em São Conrado, pertinho da casa dela, porque a Bethânia evita se deslocar muito pela cidade, porque ela detesta enfrentar o trânsito. E ela estava super bem-humorada, estava com muita vontade de falar, eu achei, assim. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis. Você acompanhou esses shows iniciais? Como é que foi aqui no Ela fez uma série de 4 shows no Manouche, um clube pequenininho, que tem uma cara assim de cabaré, porque ela queria ficar mais perto do público e lembrar também os tempos dela de crooner, onde ela cantava na noite. Então ela fez esses 4 shows lá para 100 pessoas cada um, foi um privilégio enorme. E é onde ela ficava muito perto da plateia, tão perto que ela pedia água. Falava, alguém tem água para a cantora? E também teve uma situação engraçada, quer dizer, curiosa desses tempos conectados que a gente vive hoje, que um senhor passou quase o show inteiro no celular. Ela se apresentando, ele de cabeça baixa olhando no celular, e aquilo foi incomodando ela, porque assim, a plateia ali ficava a, 10 centímetros dela, muito perto mesmo. E ela ficou muito incomodada com isso e resolveu dar o troco, de uma maneira bem Bethânia, né? Ela pegou a saia dela e passou por cima da mão do senhor e derrubou o celular do rapaz. E aí continuou o show linda e poderosa. Claros Breus, o que dá pra esperar? É um show grande, lindo, com um repertório de 30 músicas, várias inéditas. E ela entremeia sempre com dramaturgia, né? A Bethânia, ela coloca sempre textos. Chegar para agradecer e louvar o ventre que me gerou, o orixá que me tomou, a mão da doçura que consagrou. Nesse show ela fala textos do Goulart, do Drummond, e é isso, um repertório quase de 30 músicas por aí, grande parte inédita, que ela inclusive vai gravar num disco novo. Servição, os shows, como é que tá previsto? O show estreia hoje no Credical Hall, em São Paulo, depois segue para Salvador, aí também vai para Portugal, e no Rio de Janeiro, 4 e 5 de outubro, aqui no Quilômetros de Vantagens Hall. Tem as informações todas no site do Globo, a reportagem também sobre o show tá lá em oglobo.com.br. Maria, obrigada. Valeu, Maria. Valeu. Obrigada, senhores. Esse foi o Ao Ponto de hoje. Nessa conversa diária, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia na edição impressa e também no nosso site. O Ao Ponto está disponível no Spotify, iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do Globo. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Para saber mais, acesse o nosso site. Estão lá todas as notícias, reportagens especiais, oglobo.com.br. A captação do áudio é de João Vitor Pereira, dos estúdios da Rádio CBN, e a edição é de João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.